oh glória, porque o dia vai chegar. Alguém crê nisso aí? Amém. Eu creio, oh glória, eu creio, oh glória. Hebreus 1, do versículo 1 ao 4. Diz assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Cristo é cumprimento de promessa. A quem constituiu herdeiro na sua Bíblia. A quem? Aí o versículo 2. Está com letra maiúscula ou minúscula? Vê aí, vida. Minúscula? Meu também. Minúscula. Ele vai? O versículo 2. A quem? O início. Está maiúsculo ou minúsculo? Silvana? Minúsculo. A minha tá A maiúsculo, que é em minúsculo. A. Não. É muito importante esse A tiver com A minúsculo. O meu tá maiúsculo. Tá minúsculo. Tem que estar minúsculo. Por quê? Não é fim do versículo 1. O versículo 2 é a continuação. Porque a Bíblia não foi dividida em capítulos, gente. Isso aqui é uma carta só. Então o versículo 2, a sua tá também? A sua 2 é o versículo 2 é a continuação do 1. Porque não parou, não teve um ponto final. É uma vírgula no final. No Filho. O seu versículo 1 aí, Ana Cláudia, na última, o versículo 1, pelo Filho, tá com tem uma vírgula? Tem vírgula? Tem vírgula, então não poderia começar com A maiúsculo, viu? É verdade. Entendeu? Porque a história não acabou ainda. O texto não terminou, é uma continuação. Pegou a sua também tá sem vida. É uma continuação. Entendeu? Então, ó, nesses últimos dias falou pelo Filho, vírgula, continua. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, aí agora o qual aqui agora é com O maiúsculo, porque terminou agora no mundo com ponto final. O qual, sendo resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pega isso aqui, sustentando todas as coisas, pelo poder da sua palavra, vou repetir, e sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu faço que não poder continuar. A sua casa é sustentada pelo poder da palavra de Deus. O seu ministério é sustentado, está de pé, está firmado pelo poder da palavra de Deus. Oh glória! Oh glória! Pelo poder da palavra de Deus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, ponto e vírgula, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Essa expressão aqui que fez mais excelente do que os anjos é que ele foi superior ao diabo, é que ele foi superior a Satanás e recebeu um nome que está acima de todo o nome. Oh, glória! Quem veio de Adão até Jesus, ninguém havia superado o diabo, porque todo mundo veio, pecou e caiu. Veio Adão, veio Sete, veio Enos, veio Cainã, veio Malaléu, veio Jared, veio Enoque, veio Matusalém, veio Noé. Todos caíram. De Noé veio Sem, Afarxade, Cã, Cainã, Salá, Éber, Fareg, Serug, Naor, Tera e Abraão, Isaac e Jacó. Todos caíram. De Jacó vai vir Judá, Pérez, Esrom, Aminadab, Nação. Mas todos, até Jesus, caíram. O único que não caiu. O único que permaneceu de pé. O único que não pecou. Foi Jesus. Oh glória. Oh aleluia. Ele venceu para nos dar um direito de vida eterna. Oh glória.
Me ajuda, diga para alguém assim, ó, valorize a tua salvação. Valorize a tua salvação. Diga, não larga Jesus por nada. Quem entra na igreja e sai por causa de homem, nunca entrou por causa de Jesus. Não foi o homem que morreu por você, não foi a mulher que morreu por você. Aguenta! Foi ele que morreu por você. Oh, glória! Oh, aleluia, Jesus. Prossigamos aqui a leitura da apostila. Se Deus tinha em vista a encarnação de seu Filho para a salvação do mundo, vou repetir. Se Deus tinha em vista a encarnação de seu Filho para a salvação do mundo, depois nós vamos ler 1 Pedro, as formas de revelação em sonhos, visões, subjetivas e objetivas facilitaram a identificação de Deus em Jesus Cristo. Assim, o homem foi feito à imagem de Deus. Podia entender um Deus que se fazia à imagem do homem. Vamos ler primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 19 e 20. Primeira epístola de Pedro. Obrigado, Vitor. Consegue jogar? Joga. Obrigado, tá? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Chovendo uma olhada aqui de novo, tá? Sempre que for falar de epístola, de cartas, sempre no substantivo feminino. Se vai dar fiada. Sempre no substantivo feminino. Quando se vai falar da história veterotestamentária de Crônicas, Samuel e Reis, é primeiro Crônicas, segundo Crônicas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porque é carta, e a carta é substantivo feminino. 19 e 20 diz assim: mas com... Você observa o mais de vocês aí, olha que interessante. Tá com letra minúscula? Tá. O meu não. Tá não, Paulo? Só a sua de vida que não tá, hein? Que luta, hein? A sua tá com letra maiúscula, um mais aí? A sua também, vida? Capítulo 1, versículo de número 19. Começa mais com o precioso, mais aí, maiúscula ou minúscula? Minúscula. Porque tem uma vírgula depois dos pais? Porque tem isso aí, porque tem uma vírgula depois dos vossos pais. Tá não? Terminou ainda. A minha é maiúscula. Errar feio. Mas com o precioso sangue de Jesus. Tá, olha só. Isso aqui é muito importante de falar, porque na Bíblia original, nos textos originais, hebraico, grego, Novo Testamento, não tem divisão de capítulo nem versículo. Tá? É em pergaminho ou em papiro. Tá? Não tem divisão nem de capítulo nem de versículo. As pessoas, para nos facilitar, porque isso aqui é para facilitar a gente. Quando Jesus Cristo sai do deserto e ele entra na sinagoga, eles vão dar a palavra para ele, ele vai atrás do púlpito que foi confeccionado por Esdras lá atrás, que quem inventou o púlpito foi Esdras, sabia disso? Não. Foi Esdras que confeccionou o púlpito, tá? E quando ele pegou para ler o livro da lei, ele mandou que o povo todo ficasse de pé. Por isso que vem essa cultura de nós ficarmos de pé quando vai ler a palavra. Mas a maior reverência não é ficar de pé para ouvir. A maior reverência é sentar para aprender. Mas enfim, então ele vai atrás do púlpito e pega uns arquivos. Aí ele vai abrir e vai pegar o rolo de Isaías. Eu vou falar aqui a grosso modo, tá? Mas não é por um acaso, porque tinha que cair ali mesmo. Se abria o rolo, desenrolava-se o rolo e escolhia onde ia se ler. E a Bíblia diz que caiu na parte que diz: o Espírito do Senhor me ungiu, para que eu possa libertar os cativos. Ele me ungiu para curar e anunciar, enfim, você conhece o texto. Então, a divisão de capítulo e versículo para nós facilitar. Imagina eu aqui falar assim, ó, gente, eu vou ler na epístola de Pedro aqui, abre aí. Alguém sabe aonde? Não tinha capítulo, não tinha versículo. Então o capítulo e versículo é para a gente nos
para se localizar dentro da palavra, tá? Mas é muito importante que a gente entenda que o tradutor aqui tinha que colocar a letra minúscula porque é a continuação. Mas é erro do tradutor, tá? Não é erro da Bíblia, é erro de tradução, tá? Porque existem várias traduções e versões também, tá? Vamos lá. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Gente, a de vocês agora tem que estar com letra minúscula. Tá agora, Ana Cláudia? Qual parte? Essa parte você falou, meu, qual? O qual? Incontaminado? O qual Ah, esse tá... Não, tá maiúsculo. e a sua, vida? Minúsculo? Tá vendo? Maiúsculo. Tá vendo só? Mas já pegou? A divida aqui, no mais ali, começou com maiúsculo, tradução, né? Que tinha que começar com minúsculo também. E agora no 20 está maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Porque não terminou o versículo de número 19. A parte do contaminado, ele não é o fim. Só que ele deu um respiro e continuou no 20, mas é a continuação do 19. Viu que curiosidade boa? Depois da vírgula, Isso aí. Só existe ponto, só existe letra maiúscula depois de ponto final. Isso aí. Depois de um ponto. Ou pode ser final, ou exclamação, ou interrogação. Aí você está assim também? Minúsculo da senhora? Maiúsculo? Ou vou falar aqui algumas coisas que eu tenho falado nas últimas aulas, tá? Comprem bastante Bíblia, tá? Eu vou fazer agora uma ideia, né, vida, de você trazer pelo menos 2 Bíblias para o curso. De tradução diferente. Não olha isso não, né, Cláudio? Acho que eu Não. tenho um. Então você vai ser obrigado a comprar. Tá? A gente vai dar um tempinho vocês comprarem, eu compro. Você trazer pelo menos uma, diferente. Para poder casar uma com a outra. Tá bom? Por quê? Porque existem várias traduções. Tá? Só que nós precisamos filtrar e ser mais e abordar o texto mais próximo ao original, tá? Filtrar que eu estou dizendo, tá? Porque senão a pessoa pega a palavra para a nossa boca. Filtrar que eu estou dizendo é comparar outras versões, sempre mais próximo do original, tá? Você que tiver mais uma Bíblia na próxima aula, você pode trazer, tá? Enquanto isso, você vai tendo tempo, poder se organizar, poder comprar mais uma Bíblia, porque a Bíblia hoje está bem cara, tá? Mas vale a pena, vale a pena. Todo investimento que a senhora fizer em relação à palavra de Deus para a sua vida Qual que é a boa? é benéfico. Melhor que sim. Olha, a senhora me pegou. Todas são boas. Não, isso aí. Todas são boas. Coloca a pausa, por favor, rapidinho, vida. Mas depois coloca no grupo, tá? Eu uma linda. É sempre aqui assim, ali embaixo. Né? Tá embaixo, não? Pode me dar de presente, não. Gente, se quiser me dar a Bíblia também, eu amo Bíblia, tá? Pode me dar. Também gosto muito também. Essa aqui é da CPAD. A minha é de João Ferreira Almeida. Não, igual essa aqui é de João Ferreira de Almeida, mas eu tô tá? achando que Só que lá embaixo aqui, olha aqui embaixo aqui, a editora. Vê se é a editora Vida, CPAD, vê se é a editora Sefer, E esperanças. editora SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Geográfica Editora. É. De Santo André, São Paulo. São Paulo. Ui. Sociedade. Vamos, tá bom, tá de falar. Vamos. Depois a gente fala no grupo, depois a gente fala no grupo, Esse é da tá? minha mãe, que sabia meu nome. Isso aí, O do é ar. Bíblia do Brasil. Essa não. Eu gosto das Bíblias mais antigas, mais Eu também. antigas. A minha tem uma velhinha. Quanto mais antiga, melhor. A cara tá, tem que botar cá. Ah, é bom botar cá. Antiga, bem. Isso é bom, tá? Porque existem Bíblias hoje tendenciosas. Igual eu falei que tem que colocar no grupo, depois me lembra, tá, vida? São 3 Bíblias tendenciosas que estão lançando por aí, que estão falando que o sábado é princípio de salvação, e não é. A salvação é por Cristo, tá? Você guarda o sábado, respeito, tá? Gente, guarda o sábado, eu gosto muito de guardar o domingo, eu gosto muito de meditar no domingo. Não que eu medite nos outros dias, tá? A gente ora todo dia, tá? Crente tem que orar todo dia, tá? Crente tem que orar todo dia, ler Bíblia todo dia. Bíblia é alimento, tem que ler Bíblia todo dia, tá? E orar também, tá? Mas eu tenho um dia que eu gosto de estar meditando mais, enfim, apesar que eu tenho meditado direto, né? Enfim, né? Mas vamos ler aqui, vamos voltar para aqui. 1 Pedro, depois eu vou colocar no grupo. Me lembra, por favor, tá? 20, versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Gente, isso aqui é muito forte. Você observou que está falando de Cristo, que ele é o Cordeiro Imaculado, que com o precioso sangue dele nós fomos resgatados. A premissa, o viés é esse, e o qual em outro tempo
foi conhecido, foi feito notório, né? Ainda antes da fundação do mundo. Tá? Porque olha só, o mundo, não foi feito um mundo e Deus já te conhecia. Ficou redundante, né? Ficou antagônico, paradoxal, né? Mas o mundo, antes de ser mundo nosso, Deus já te conhecia. E Deus não erra. Você precisa colocar isso na sua mente. Deus não erra. Foi você que escolheu ele? João 15,16 diz assim, ó, eu que escolhi a voz. E Deus não erra, eu erro, Deus não. Eu falho, Deus não. Então agora você levanta todo dia, gente. Isso aqui é pra vida. Não pra ela, tá? Mas é pra vida, tá? Levantar todo dia de manhã, olhar no espelho e falar assim, rapaz, eu sou escolhido de Deus. Ou eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Não deixe de pegar a tua autoestima e colocar lá embaixo, não. Você é príncipe e princesa do Senhor. Você é escolha de Deus. Tá tudo desmoronando. Isso é momento, tá? Isso é momento. Me reguiu aqui. Isso é momento, tá? É um livro que eu estou escrevendo também. O teu momento hoje não define o teu final. O teu momento é um hoje, mas o teu final não é esse. Existem coisas boas chegando, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Ô glória. Vamos lá. Antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Voltamos para a apostila. Pastor, uma pergunta. Sim? Tem pessoas que falam, Deus está cansado. Deus não se cansa. Não se Deus cansa. Não se cansa. Não se Eu aprendi cansa. que Deus não se cansa. E as pessoas falam que Deus está cansado já de ouvir. Não, Deus não se cansa. Tá? Porque olha só, o que acontece? Deixa eu falar para vocês aqui. Isso aqui, a senhora entrou num assunto importante, tá? O que acontece? Deus é espírito. João 4,4. Correto ou não correto? Deus é espírito, tá? João 4. Vou botar aqui, eu não gosto de botar muito a Bíblia de escuro não, mas vou botar aqui, ó. Ó, João, é aqui dentro? É o seu? Tá. Não, não sou ele não, mas ele é bênção. Ele é bênção. Não consegue colocar para vibrar não? Quer ver com a minha vida? Vi ali para ela a vida. A vida ela encasa tudo que é tecnologia, tudo com vida. Ela é terrível. Mas depois tu coloca, depois tu volta, não vou colocar de novo para poder tocar. Tá bom? Já que ela falou aqui, não tendo uma indiscrição, tá? Tudo que você conseguiu? Ah, viu? Depois te ensinar ela, depois da aula, tá bom? O que acontece? A gente precisa tomar muito cuidado, tá? Nós não falamos uma palavra muito ruim não, tá? Nós não temos que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes na segunda-feira, a gente nem chegou segunda-feira, nem chegou no trabalho ainda. Você fala assim, caramba, essa semana eu tô todo enrolado. Corta isso, porque você amarrou sua semana toda. O diabo pega essa palavra, aí me deu aqui, vai passar a palavra, eu vou pegar essa palavra e vou amarrar a semana dela toda, ou a semana dele toda. Né? Exemplo, então não tem mais jeito não. Você está determinando algo na vida de alguém. O marido, é isso aí, eu só bebe, eu não fico mais não. Entendeu? Então, Foi semana passada mesmo. Aí a moça veio com o filho dela correndo. Esse meu filho é uma peça. Aí. Seu filho é uma benção, falei pra ela. Isso aí. Quem fala que Entendeu? filho é uma benção. Entendeu? Essa palavra aí, você é uma peste. Você é uma praga. O que é praga? Praga é uma coisa ruim, gente. Meu filho é uma peste. Peste é uma coisa ruim, peste é uma coisa que incomoda, que é uma coisa ruim. Coloca a pausa rapidinho, vida, por favor. A Ana Cláudia falou. Ó, João 4, 24. Calma, gente. O que diz em João 4, 24? Quer ver quem sabe de cabeça aí? Já abriu, né, vida? Abriu não? Pode ler então. Está afiado, 4, que eu 24. sei. 4, 24. Deus é um espírito e Deus é um? espírito. Então segue. E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. 2 pontos aqui. Eu vou começar do final para o início. O final, quem o adora tem que adorar em espírito e em verdade. Se quem o adora tem que adorar em espírito e em verdade, porque existe alguém que adora sem estar no espírito
e na falsidade, sem entrar na verdade. Tá? Se Deus é espírito, tá? Vou botar aqui, ó, Deus é espírito. Eu não gosto de usar. Tá, ó. Deus é Deus é espírito. Eu pergunto: espírito tem mão? Tem. Você vai se pensar. O espírito não tem, porque não pode afetar. Espírito tem mão? Só pode sentir. Sei lá, acho que não. Quer responder, né, vida? Nossa, Espírito tem mão? pra mim tem. Vem, pai, nós estamos na aula, vai. Pra senhora, espírito tem mão? Eu acho que não tem. Não, pra senhora. Eu Pra acho senhora. que não tem. E ele pode falar? Eu sei que tem. E até acho que corpo, não. alma, pra mim tem. Não sei, pastor Gentil. Espírito tem mão? Eu também. Mas... Ó, Jesus. Você vai ficar aí. Jesus, quando o pessoal estava disperso, que ele disse que feriria um pastor e todo o rebanho ficaria disperso, todos iam se escandalizar nele, né? Quando ele aparece para as mulheres, que deu uma moral para vocês, tá? Desculpa, pastor Gentil, mas Deus deu uma moral muito grande para elas, tá? Porque foi através de Eva que foi enganado e Adão comeu por causa de Eva, e depois Deus aparece, Jesus que reaparece, ressuscitado com Maria Madalena. Então, a moral que Jesus deu para vocês. Amém, meu Deus. Só um amém? Só um amém de Silvânia, gente? Obrigada, Jesus, meu Pai. Ah, vocês não estão com nada, não. Vocês estão com tudo. Aqui, aí olha só. Aí ele aparece, só que ele aparece para todo mundo com a porta fechada. Olha o poder do corpo glorificado. Quando você chegar na escatologia, você vai aprender sobre tudo isso. Olha o poder do corpo glorificado. O corpo dele está glorificado. Ele aparece num lugar que está com a porta fechada. A porta fechada, mas ele entra. E passa pela parede, meu irmão. Ou pela porta, não sei quando. Mas ele passou. Tomé não estava. Eles viram e ele sumiu. Depois ele voltou de novo. Tudo fechado. A Bíblia faz questão de dizer que estava tudo fechado. Estavam trancados. Jesus aparece. Ele diz: Tomé, toca aqui. Opa. Aí vai dizer assim, ó. Toca. Espírito tem corpo? Toca. Espírito não tem corpo. Toca. E Tomé toca. Só que ele está no corpo glorificado. Onde ele atravessa a parede. Aonde ele entra, onde ele quiser. Este é o corpo glorificado que em breve você vai receber também. Então, olha só. Respondi. Espírito tem corpo? Não. Mas ao mesmo tempo, Tem. sim. Para a gente poder entender Deus. O nome disso, ó. O nome disso, botar até aqui, ó. Botar aqui do lado, ó. O nome disso, ó. É por isso que você ficou na dúvida. Lá é cá. Pô, olha qual é o nome disso. É palavra difícil, ó. O quê? Fismo. Ah, que bom. Quase. Quase. Já trave quase. É antropomorfismo. Seja bem-vinda, minha pastora. Se acanhe mesmo para chegar a sentar aí, a casa é da senhora. Ó, ou antropopatia, tá? Mas a gente pega muito por isso aqui, ó, antropomorfismo. Eu sei porque que os quer mesmo? Antropologia. Quase, vai ter uma praia, quase. Antropomorfismo. Isso. Então só vai ter mão quando o corpo estiver glorificado. Ó, leram? Essa expressão antro aqui, ó. Antro. Ó. Ó, serpente aqui, ó. Antro.
Está apontando para atributos humanos Tá. em Deus para se comunicar com a gente. Ó, eu vou usar uma expressão muito chula, mas poder tentar entender isso aqui, muito chula. Imagina uma formiga. Que você está vendo que a formiga está indo para um lugar que ela vai morrer ali na frente. Se você falar assim, ó, formiga, não vai. Hã? Oh? É fato. Isso é fato. Vai nada. Vai nem olhar para você. Mas se eu pegar o atributo da formiga, que eu não sei qual é, sei do homem que é antropô, não sei. A formiga não sei do homem que é antropô, né? Mas se eu pegar da formiga e me fazer uma formiga, ela vai me ouvir. Tu tá rindo, mas é sério, tio. Ela vai me ouvir. Por quê? Porque eu peguei atributos dela, coloquei em mim para poder fazer a minha comunicação com ela. Então esse antropomorfismo é atributos humanos que Deus pega para se comunicar com a gente. Oh, glória. Exemplo. Para Deus mostrar que está nos ouvindo, Ele vai usar o antropomorfismo. O meu ouvido não está tapado. É difícil ter o teu cão. Né? Olha só. Então ele vai usar essa expressão para se comunicar com a gente. Ó, o meu ouvido não está tapado. Então eu conheço o que é ouvido. Então eu sei que ele não está. Eu sei que o ouvido dele não está tampado. Eu sei que ele está me ouvindo. A minha mão não está encolhida. Então eu sei que a mão está estendida para poder salvar. Então são atributos que Deus usa para se comunicar com a gente. Tá bom? Compreendido? Sim. Compreendido? E Deus não se cansa, tá? Deus não se cansa. Tem pessoas que falam que isso. Vou repetir. Deus não se cansa. Porque Ele é Espírito. Tá? Como está lá em Isaías, que Deus não se cansa nem se fadiga. Sabe o que significa fadigar no original? É sentar para relaxar. Deixa eu sentar um pouquinho para dar uma relaxada. Deus não. Tá? Só que, você observou que ele é espírito? Os anjos caídos também são o quê? Espírito. Também não se cansam. Minha filha ontem me perguntou, mãe. Guarda o que você falou aí, Livânia. Pode falar. Guarda aí. Guarda aí. Ela me perguntou, mãe, Jesus dorme? Não. Aí eu falei, não. Mas ela ainda perguntou, ele não fica cansado? Eu falei, não. Não. Porque ele nos guarda e ele protege de dia, de noite, qualquer hora. Se você está dormindo, ele está nos protegendo. Isso aí. Se você está acordado, ele está nos protegendo. Porque se ele estivesse dormindo, ou se ele não mandasse anjos para nos guardar, nós estávamos enrolados. Tá? Esses dias agora, nós tivemos uma experiência muito forte. Muito forte. Muito. Nós estamos indo numa campanha no mundo, então nós temos acordado muito, mas muito cedo. E deu certo horário, oramos, ela, ó, nesse dia ela não orou. A gente ora sempre de manhã, a gente ora de tarde, a gente está naquele propósito de Daniel 3 a 4 vezes orando por dia. E nesse dia a gente não orou, ela, né, junto comigo de meia-noite. Eu ainda chamei ela para orar, ela foi orando, dormindo, foi que dormiu. Então, enfim, orei e tal, estava cansado, porque está bem pauleira essa empreitada aí de busca, mas tem valido a pena. E Deus não deixou eu dormir, depois que fica acordado. Deus não deixou eu dormir. Gente, quando foi mais ou menos umas 00:40, uma presença ruim chegou na porta do quarto, uma presença horrível. E eu olhei, eu vi um príncipe das trevas, um arquê. A casa chegou a fazer assim, a casa, ó. Esse demônio veio para poder matar ela. No sonho, ela estava sendo quase morta já. E ela começou a se debater, gritar. E Deus repreende no nome de Jesus. E ela, no sonho, repreendeu como? Pensamento. Na mente. Aí a pergunta, o diabo não consegue ler pensamento, né? Não sei aonde que eles leram isso na Bíblia, mas enfim. Tá? Então ela expulsou na mente. Porque a linguagem do Espírito é na mente. Mas quando eu também voltei da cirurgia, eu sempre conto aqui na igreja, eu voltei da cirurgia que eu fiz, quando Satanás tentou me matar, eu fui na mente, que eu não estava uma guerra espiritual, mas porque eu ouvia Deus me dando um comando. Eu chorava, então ora, eu falava assim, eu não consigo.
Então louva. Eu falei assim, eu não consigo. Então, ele falou, então clama meu anjo de guerra. Quando eu clamei, eu voltei. Sal palavra? Não, é só na mente. Na mente. O diabo não conhece todo o meu pensamento, só Deus. Mas a linguagem dos anjos, quando a Bíblia diz assim, quando Paulo diz assim, ó, ainda, ó, olha que coisa poderosa, ainda que eu fale a língua dos anjos e não tenho amor, de nada seria. A língua dos anjos aqui não é falar em línguas estranhas. Ih, pra mim era. Não é. Por quê? Não vamos estudar sobre isso ainda. Mais pra frente, sobre pneumatologia. Tá? Não é língua dos anjos, não é falar em línguas. Falar em língua não é a língua dos anjos. Porque quem fala em línguas estranhas, a Bíblia diz que fala mistério com Deus e só Deus compreende. Se a língua dos anjos é falar em línguas estranhas, então os anjos sabem que eu estou falando com Deus. A língua dos anjos é uma coisa, a língua estranha é outra. A comunicação do Espírito é na mente. Não é usando palavras. Quando Deus fala assim para Adão, Adão, onde está? É onde Adão se perdeu no Espírito. Que o Espírito de Deus não conseguia se conectar com o de Adão. É isso aqui, ó. Comunicação em Espírito. Porque Adão nunca tinha ouvido Deus falar no jardim. Quando ele vai dizer assim, eu ouvi a tua voz e tive medo. Quem que se teu pai chegar na tua casa hoje, lá em casa hoje, vida, e chegar na porta e falar assim, ó, Jéssica, tu vai correr? Não. Por quê? Por que tu não vai correr? Com essa voz dele. Porque ela conhece a voz do pai. Então a comunicação de Adão com Deus é no Espírito. Tá? Então a língua dos anjos aqui é a comunicação no Espírito. Quando nós recebemos o corpo glorificado, estivermos na Nova Jerusalém, a nossa comunicação será assim, pastor Gentil lá. Entendeu alguma coisa? Nem eu. Tá? Mas a nossa comunicação naquele grande dia vai ser essa. Tá? Por isso, a Bíblia diz assim lá em Romanos, que o Espírito de Deus, lá em Romanos, intercede a gente com gemidos inexprimíveis. Você nunca questionou o que é inexprimível ali não? Sabe o que significa no grego ali? É falar sem usar palavra. Comunicação no Espírito, sem sair som. Sem palavra, sem sair som. Só no Espírito. Eu já falei isso aqui já, Elivane? Elivane tá afiado, pastor, anota aí. Inexprimíveis é a língua do Espírito, é falar sem sair som. Isso foi na aula passada, se não me engano. É falar sem sair som. Entendeu? Então isso é inexprimível. O diabo não conhece totalmente a nossa mente, não. Isso aí não. Mas aquilo que está latente, onde a Bíblia diz assim, ó, lançai toda a vossa ansiedade ao Pai, porque Ele tem que cuidar de vós. Sabe o que significa ansiedade no grego? É você ficar pensando. É você ficar assim, sabe? Isso que você jogou no... Isso que você ficou pensando muito, ó. Esse aqui é o coração do homem, tá? Todo o coração do homem, todo, e da mulher também, tá? Bota assim para poder entender, tá? Será que eu vou conseguir, vida? Escreve aqui embaixo, vamos lá. Ó, primeiro. Vamos olhar aqui primeiro, vamos lá. Quer ver? Abre por favor em Mateus 13. Mateus 13. Oi? Tá aparecendo aí, vida legal, ver? Mateus 13. Vamos sair dessa página aqui ainda. O relógio tá mentiroso, hein? Nessa ela tá rápido. Convertei, relógio. Vamos lá. Esse aqui, eu tentei botar aqui dentro aqui assim, ó. É o coração de todos.
Coração de todos. Acharam Mateus 13? Eu não. Estava escrevendo ali Mateus 13. Olha o que diz. Ó. Vamos ler um aqui a seguir. É uma leitura extensa, mas eu não posso passar essa informação aqui sem te passar o conhecimento. Ó. Do 1 a seguir. Eu tenho que botar o texto aqui, deixa eu botar o texto aqui, Mateus. Do 1. Eu vou ler até. Vamos ver, até não, vamos ler, vamos me lendo. Acharam? Ó, diz assim, ó. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava uma parte da semente, observa que o semeador saiu a semear, ele vai semear uma parte da semente, ela vai cair ao pé do caminho. Tá? Qual tradução está à beira do caminho aí? A sua tá? Beira. Fica com essa expressão aí, tá? Caiu à beira do caminho. Tá? Prossigamos. E vieram as aves e a comeram-na. Versículo 5 do capítulo 13. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Esse é o problema de muitas pessoas que não ficam na igreja, não tem raiz. São pessoas que têm pedras no coração, tá? Isso aqui é para você levar para a vida. Pessoas que têm pedra no coração ainda não atingiu a palavra na terra boa, não vai fixar em igreja nenhuma. Ele precisa passar por um tratamento espiritual por meio da palavra, que vai preparar ele para que seu coração se torne uma terra boa. Versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, 1 a 100, outro 60 e outro 30. Não vou nem falar sobre isso aqui hoje não, tá? O que eu falo rapidinho, só quero falar sobre rapidinho isso aqui. Não é a mesma semente, gente? Sim. Vamos pegar do final para trás. Uma deu 30. A outra deu 60. A outra tem que dar quanto? 90. Mas por que deu 100? Porque 10% não é teu. Versículo 9. Versículo 9. 10% não é teu. Versículo 9. Vamos lá. E quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos não entenderam bulufas, entenderam nada. Aí vão cercar Jesus e dizer assim, ó. E disseram: por que o Senhor fala por parábola? Aqui entra um grande mistério. A gente achou que Jesus falava por parábola para poder o povo entender, mas não é não. Tá? Por que o Senhor fala por parábola? Ele respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Tá? Aquele que tem, Deus dá mais, tá? Aquele texto aqui, aquele que tem, Deus dá mais. Mas aquele que não tem, até aquilo que não tem será tirado. Por isso que é bom o conhecimento, porque o conhecimento é libertador. Quanto mais você estuda, mais Deus te dá. E quanto menos você estuda, mais você fica no prejuízo, porque é tirado de você. Então, quando Deus falava assim, Ele falava para que eles viessem pensar? Pensar e refletir. Para ter conhecimento, para ele poder conhecer mais, né? Até procurar conhecer e Até procurar conhecer também. mais. Tá? Aí, olha que preciosidade. Por isso que quando você não sabe, você vou usar assim. Portanto que você não sabe, eu não vou dizimar. Porque eu aprendi na internet que dizima o pastor está roubando. Aí você não procura o conhecimento.
para poder saber por que você dizima. Aí você não quer dizimar. Aí você não dizima no altar de Deus, mas o 10%, que seria às vezes R$100, 150, você entrega 200, 300 reais na padaria, na farmácia, na luz. A luz veio tão cara. Aí Deus falou assim, ó, o altar. Minha água veio um absurdo. Altar. Rapaz, o gás não durou nem um mês. Ai, Jesus, vamos lá. Ai, vamos lá. Gente, dia 3, dia 4 tem conferência de primícia e dízimos. Se você queira fazer, procure a missionária Livane depois, tá? A missionária Livane está atrás de vocês. Ó, 13. Olha o 13. Porque isto lhes falo por parábolas. Ó, olha a resposta. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo não ouvireis, mas não compreendereis. Ó, que paradoxo. Vendo vereis, mas não percebereis. É aquela pessoa que está na igreja, você prega Gênesis, Apocalipse, a pessoa não muda em nada. Então, igual esse povo aqui. Escuta, mas não escuta. Escuta, boa. Escuta, mas não escuta. Vê, mas não vê. Tem um ditado que é escutar e ouvir, né? Sim. Isso aqui é bom, tá? Isso aqui é bom. No grego, a palavra ouvir é aquilo que já faz parte de mim. Está no meu corpo. Há uma diferença entre você escutar e ouvir. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Quando a fé vem pelo ouvir, ela vai alcançar um dispositivo chamado de 3, tá? A gente chama de tímpano. Mas antes de chegar no tímpano, existe o estribo, a bigorna e o martelo. Tudo no ouvido. São os menores ossos antes do tímpano. O menor osso do corpo humano é bigorna, estribo e martelo. É a menor parte que Deus vai usar para poder despertar o dispositivo da sua fé. Então, ouvir é uma coisa, escutar É outra. Tudo que eu ouço já faz parte de mim, porque está armazenado em mim. Aquilo que eu escuto entra por aqui, sai por aqui. Aí eu tenho que pular uns versículos aqui agora, tá? Jesus liberou a parábola para a multidão. Aí agora, olha o versículo de número... Deixa eu achar aqui. Versículo de número... Deixa eu ler o 15 a seguir, nós estamos terminando mesmo. Vamos ler o 15, Ó, prosseguimos a leitura, ó. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não vejam com olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. Porque a incredulidade também é uma doença, tá, gente? A falta de fé é uma doença que precisa ser curada. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 17. Porque em verdade, e a verdade eu vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, observe isso aqui, ouvindo alguém a palavra do reino, ouviu a palavra, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no... Este é o que foi semeado no pé, à beira do caminho, ou pé do caminho. Gente, a palavra foi semeada onde? No coração. Tem gente que foi semeada no coração. Mas a pessoa ouvindo e não entendendo, a pessoa está em dúvida. Quando ela ouve e surge a dúvida fica onde? A dúvida fica onde? A palavra foi semeada aqui. Quando você está com dúvida, você faz o quê? Você fica pensando, será? Isso assim? Como é que o diabo vai roubar o que está na minha mente? Você não conhece a minha mente? Não, fica aí.
Porque nos ensinaram que o diabo não conhece a nossa mente. Então me explica, santo, me explica. Se a palavra for semeada no coração, a dúvida está na mente, como é que ele sabe que eu estou com dúvida? Porque eu coloquei à beira do caminho. E tudo que está à beira do caminho está latente. É como isso aqui, ó. Latente isso aqui, ó.